essa extensa fala. Ufa, irmão Roberto, será que tem alguma coisa para falar aí? Louvado seja Yahweh. Vamos falar um pouco sobre como que as pessoas aí levaram, foram enganadas. Fica à vontade, irmão Roberto. A paz de Alça a todos os amados irmãos, os ouvintes, aqueles que vão assistir esse podcast, que o Eterno continue os abençoar em todo o tempo, em nome de Alça Mastia. Eu vou ser muito breve na minha fala, eu vou resumir algumas coisas aqui. Nós sabemos que nome pode possuir significados espirituais tremendos. E o nome do nosso Altíssimo revela o seu caráter. Então, tudo começa com Abba, tudo começa na sua criação. Ele deu o primeiro nome à primeira criatura que podemos chamar humano de Adão. E depois ele deu legalidade a Adão a dar nomes em tudo aquilo que ele criou como animais, aves, répteis e etc. Então, o nome caracteriza caráter de pessoas. Então, foi feita uma pergunta há mais de 2.007 anos atrás, em Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Quem amarrou o mar numa túnica, quem fixou os limites do orbe, quem encerrou os ventos no punho, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? E me responda se é que sabes. Então, essa pergunta, ela vem tomando uma proporção há mais de 2.700 anos. Então, nós sabemos, como já foi falado aí, que o nome do Criador é Yahweh. Este nome aparece mais de 6.827 vezes nas Escrituras Sagradas. Mas ele foi tirado das nossas traduções. E no seu lugar, eles colocaram a palavra Senhor, como também já foi falado aí, que significa Baal, no lugar do título. E ao eles botaram Deus, que tem a origem, é uma palavra oriunda grega, que significa Zeus, portanto, Deus é Zeus. As primeiras Bíblias, né? Ou o primeiro conjunto, ou as primeiras bibliotecas, que podemos dizer, foi escritas lá no Vaticano, que diziam, no princípio, criou Zeus, céus e terra. E as Escrituras nos mostram que a salvação vem por invocar o nome do Altíssimo. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32. Por isso os homens usados por Satanás tiraram o nome verdadeiro do Altíssimo e de todas as nossas traduções. E, em seu lugar, colocaram nomes de ídolos, nomes blasfêmios. E eles também mudaram todos os nomes que traziam o seu nome, o nome do Criador. Até mesmo o nome do Filho, do Altíssimo, foi mudado para Jesus. E isto foi feito para esconder o nome do Altíssimo. E está em seu nome, pois ocultar o nome do Altíssimo, ocultar o nome do seu Filho, para confundir agora a grande população que se agarra hoje num conceito religioso, buscando muitas das vezes de uma maneira superficialmente a sua verdade. Mas quando nós viemos para essa Escritura, nós vamos ver que esse livro que nós carregamos hoje, chamado Bíblia, né, que hoje nós já sabemos que só tem 40% das verdades, dos manuscritos verdadeiros, originais, mas te dá aqui uma base para que a gente possa ter uma compreensão de algumas coisas. Em inúmeras passagens é enfatizado ali o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome. Talvez muitas pessoas não aguçem a curiosidade de querer questionar e querer saber por que nome e não aparece esse nome. Quando aparece esse nome, nós já sabemos, aparece nomes dados
pelos homens, pelo sistema religioso, como foi falado aqui, nomes paganizados, como Zeus, como Baal e como Iessos, para que as pessoas verdadeiramente continuem nesse submundo da sua ignorância espiritual. Quando nós damos uma olhada nas Escrituras, principalmente lá no Gênesis capítulo 32, versículo 27, versículo 28, nós vamos ver uma pergunta aqui do próprio Altíssimo. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? O Altíssimo perguntando a uma pessoa, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado contra o soberano e os homens e tens prevalecido. Eu não gosto muito dessa tradução, porque ninguém tem condições de lutar contra o Criador. Nós sabemos que é uma forma de se expressar, mas sem chance nenhuma de nenhuma criatura contender com o Criador, porque a própria Escritura diz quem contende ou quem contenderá com o Criador e ficará para contar a história? Ninguém. Mas tudo bem, vou respeitar aqui essa fala que nós estamos aqui lendo. O nome do Altíssimo é tão poderoso que ele diz, e tem um significado de caráter que ele vai falar honra Yahweh. Lá no Êxodo, capítulo 13, versículo 14, verso 15, capítulo 3, verso 14 e 15, respondeu o soberano à marcha, quando ele perguntou, quem eu direi que me enviou ou está me enviando? Na mentira das traduções dos homens está, eu sou o que sou. Mentira, isso aqui é fermento em cima de fermento, porque o próprio Criador, ele não queria ocultar o seu nome, ele falou para o próprio marcha mesmo, é Yahweh que está te enviando. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, Yahweh me enviou a vós. E Yahweh disse mais a marcha, assim dirás aos filhos de Israel, o Altíssimo, o soberano de vossos pais, Yahweh de Abraão, Yahweh de Isaac, Yahweh de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Então, hoje nós vemos aí, irmãos, um engano que tem pairado disparadamente, porque as pessoas elas estão sobre o monopólio do sistema religioso que dá para essas pessoas comerem o que eles querem. Eles ditam as ordens. É como se fosse um quartel-general. Você tem que se enquadrar naquilo que é apresentado, naquilo que é falado, e sem muitas das vezes poder questionar. O livro de Filipenses, capítulo 2, no verso de número 8, no verso 11, o pai se chama Yahweh, e o filho se chama Yahusha. Então é fácil ver o nome do pai no nome do filho, por isso o nome do filho foi mudado. É simples, a gente não vai ver o nome de Zeus, como as pessoas chamam de Deus, o nome do filho, não tem como. Você não tem como ver o nome de Deus, ao mesmo tempo ver o nome do filho e ouvir o nome da cidade. A cidade que o pai fundamentou-se para seu esplendor. Então eles mudaram o nome da cidade também. Para quê? Jerusalém. Seu nome nós sabemos que é Yahushalã. No nome da cidade é fácil ver o nome do Altíssimo, Yahushalã. O próprio Altíssimo disse a cidade que é chamada pelo meu nome. Daniel tinha profetizado isso no capítulo 9, verso 18 e verso 19.
Em Reis, capítulo 11, verso 36, eles mudaram o significado do nome do povo do Altíssimo para judeus. Para você ver como é que é uma bagunça isso. E eles mudaram o significado do nome do povo do Altíssimo. Você vê que há um mecanismo para descaracterizar a verdade daqueles que querem se aproximar com sinceridade e simplicidade do Altíssimo. Então, isto para esconder o quê? O nome do Altíssimo. Pois as Escrituras dizem, o povo que chama pelo meu nome, Daniel também, capítulo 9, versos 18 e 19. Então, não é judeus, é o quê? Yaldim. Você vê que há um monopólio da mentira para que as pessoas não venham ter ciência dessa verdade. E a bagunça, irmão Wagner, ficou generalizada, começando com todos os nomes. Eles paganizaram os nomes verdadeiros. O nome da cidade, que nós sabemos que é o Xalãs, botaram Jerusalém. Judeus tiraram os Ialdins. Judá tiraram Judá. Adão tiraram Adão. Abel tiraram Abel. Noé, Enoque. E assim vai embora, irmãos. E assim vai embora. Isaías tiraram Ishaial. Jeremias tiraram Irmial. E assim sucessivamente. Então você vai ver que, de uma certa forma, hoje, esse sistema religioso que se diz Igreja do Altíssimo é totalmente descaracterizada da verdade. Até os cultos que se fazem, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que o Pai exige de cada um que se aproxima dele como verdadeiro adorador. Então, o nome, nós sabemos que o nome é Ial, nós sabemos que o nome é Iaus, mas o diabo continua com a sua mentira. O diabo continua na sua artimanha de enganar. E por que ele continua assim, irmão Roberto? Porque ele encontra facilidade de enganar as pessoas. Há quem diga que uma mentira, muitas das vezes contada, ela passa a ser verdade. E muitas das vezes, quando você vem com a verdade, a pessoa está tão acostumado no engano da mentira que não recebe essa verdade de bom grado. Então, as Escrituras nos mostram aqui repletamente, em várias passagens, como os nomes, tanto do Altíssimo, tanto do Machia, foi tirado e colocaram o nome totalmente descaracterizado, nomes totalmente paganizados. A irmã Maria aí, Pacheco falou, contou um pouco da história, como aconteceu, como foi o processo, como foi o mecanismo usado, para hoje nós vivermos, né, uma religiosidade, né, um ciclo de mentira que se repete de geração a geração. Então é por isso que hoje, ainda, infelizmente, o diabo tem um monopólio da vida de muitas pessoas, porque essas pessoas passaram a ser presas muito fácil, para continuar no ciclo da mentira. A gente tem provado isso, né? Dia após dia, quando a gente quer mostrar a verdade para algumas pessoas que se diz tão sábia, tão esperta, mas as suas mentes estão cauterizadas pelo engano da mentira. Então é por isso que essas pessoas, elas são levadas ao erro. Elas continuam a blasfemar do nome do Altíssimo, não invocam o nome do Machia verdadeiramente, porque nós sabemos que só há um nome que foi dado abaixo do céu, a qual há salvação. Sem invocação desse nome, nós sabemos que o negócio não fica bom. Então o diabo ele continua com a sua artimanha, ludibriando as pessoas. Cumpre-se uma profecia hoje bem embaixo do nosso nariz. A Escritura vai dizer que o adversário ele tem capacidade, não vou dizer poder, porque para mim só tem poder é o Criador. Mas ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. A profecia
também vai dizer que ele iria fazer muitos sinais de prodígios e maravilha, e muitos dos eleitos seriam enganados facilmente. Então, infelizmente, a gente está diante de uma realidade que a gente tem usado as ferramentas, o mecanismo, o tempo disponível para a gente tentar alertar o máximo possível das pessoas que querem ouvir a verdade, que querem sair do atoleiro da mentira. E como é que isso acontece, irmão Alberto? Eu não sei qual é o mecanismo que o pai usa. Nós não temos a capacidade, principalmente eu, para conseguir entender isso com a minha mente limitada. Do pai agir na vida de algumas pessoas e arrancar essas pessoas do atoleiro do engano. Como aconteceu nas nossas vidas e na vida de tantos e tantos outros irmãos que estão aí também agora. Porém, temos que entender que há uma crescente a se manifestar na nossa vida dia por dia, buscando sempre um entendimento, se agarrando com essa verdade que já foi colocada diante de nós e tentarmos falar, como eu falei aqui, o máximo possível, tocar a trombeta, como já dizia o profeta Joel, a incomodar os moradores da terra e anunciai que o grande e terrível dia do soberano está chegando. Né? Eu oro, torço que essas nossas falas aqui possam estar alcançando vidas e mais vidas, e que essas vidas verdadeiramente elas possam compreender, trazer à luz da verdade tudo aquilo que foi oculto a nós há mais de 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás, uma pergunta, irmão Wagner, que até hoje ela ecoa nos ouvidos daqueles que examinam as Escrituras. Né? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem que fixou os limites da orbe? Quem encerrou os ventos nos punhos? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Me responde, se é que sabes. Então, essa fala foi um deixa, irmãos. Josimar, essa fala foi um deixa. Peraí. É uma pergunta. Para quê? Para que eu aguce o desejo, né, e a curiosidade de procurar quem são esses dois personagens. E nós sabemos hoje, pela benevolência do Pai, que é o nosso Altíssimo Yahweh e o nosso Salvador Yahushua Mashiach. Irmão Josimar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Al, ou acesse o site www.atalaiadeal.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Al com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahushua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahushua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui
fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.